Fala aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá, aprender. E a área da vida que eu mais invisto é a espiritual. É a espiritual. Porque, como está escrito, tudo vai passar e a eternidade ela vai chegar para todo mundo. Seja para aqueles que obedecem a Deus, como aqueles que não. A eternidade vai chegar. Ou a pessoa vai para o andar de cima, ou ela vai para o andar de baixo. Você crendo ou não. Mas como você viu no card, hoje eu não vou falar de espiritualidade, não vou falar de salvação, apesar que é isso que queima no meu coração. Eu vou falar sobre prosperidade, eu vou falar sobre dinheiro, eu vou falar sobre riqueza, eu vou falar sobre pobreza. A maioria das pessoas, a maioria esmagadora das pessoas que estão dentro de uma igreja evangélica, enfim, estão querendo se espiritualizar, né? Buscar a Deus. A maioria é pobre. Pobre. Não é pobre, é estar pobre. É isso que eu quero te ensinar. A maioria estar pobre. Mas por que ela estar pobre? Porque ela se acha pobre. Entende? Está pobre. Está pobre. Subemprego, não tem profissão, muitas das vezes não tem estudo, nem pensa e nem imagina em trabalhar para si mesmo, em abrir o seu próprio negócio, em ter uma empresa, em ter funcionário. Então, a maioria das pessoas que estão servindo a Deus dentro das igrejas, por mais que orem, por mais que queiram, por mais que desejam, por mais que precisem, que necessitem, porque a pobreza é algo humilhante, degradante. A pobreza não é de Deus. A pobreza não vem de Deus. Não é da vontade de Deus que ninguém viva na pobreza, que ninguém seja pobre. Porque Deus é rico, poxa. Mas não adianta a pessoa querer ser rica, querer prosperar, querer ter dinheiro, né? Que nem eu há anos atrás, eu queria ser rico, eu queria prosperar, eu queria ter dinheiro, eu queria tropeçar em uma maleta de dinheiro, entende? Eu queria tropeçar em uma maleta de dinheiro, eu queria que Deus enviasse alguém e me abençoasse do nada. Então, as pessoas ficam fantasiando isso, infelizmente. Mas a pobreza, ela é improdutividade. Improdutividade. Se você está pobre financeiramente, não é porque você não quer ser pobre. Não é porque você quer estar pobre. Não é porque você gosta de viver na pobreza, não. É porque você não sabe como se tornar rico, como ser rico. Você não sabe como estar rico, você não sabe. Ninguém te ensinou. Ninguém te ensinou. Você nasceu em uma família pobre. Você cresceu em um bairro pobre. Você tem amigos pobres. Na igreja que você vai, todo mundo é pobre. Então, como que você vai se tornar uma pessoa rica? Rica. Não tem como. Não tem como. Não tem, não adianta. E eu estou falando isso com propriedade. Por quê? Porque eu nasci em uma família pobre, cresci em um bairro pobre, ainda estou vivendo como um pobre. Mas eu não sou mais pobre. Essa é a diferença. Eu não sou mais pobre.
Não sou mais. Já deixei de ser, já tem uns 5 anos. 5 anos. E olha que eu estou na igreja há mais de 20. E há mais de 20 anos, tentando sair da pobreza, tentando vencer financeiramente, tentando ter uma vida digna, tentando prosperar, tentando e tentando com força, tentando de verdade, mas sem mudar a mentalidade, sem mudar as emoções, sem mudar a crença, entende? Sem mudar a fé, sem mudar a maneira de agir, sem mudar a maneira de reagir, enfim, fazendo sempre as mesmas coisas. Então, se você não mudar a sua mente, você não vai mudar. A pobreza não vai sair de você. Por exemplo, você pode até com a força do braço deixar de estar pobre por um tempo, mas depois vai voltar. Se a pobreza estiver dentro de você, depois vai voltar. Entende? Então, pobreza é improdutividade. Grava isso. Quem está pobre é improdutivo. Ele não está produzindo, ele não está dando fruto. E o que está escrito biblicamente? A árvore que ela não dá fruto, ela é cortada e lançada ao fogo. Entende? Então, tem outra palavra na Bíblia que diz que aquele que nada tem, até o pouco que tem, lhe será tirado. E aquele que muito tem, lhe será dado. O dia que eu li essa palavra, a minha mente bugou. Sabe? Eu precisei de ajuda para entender. Eu precisei buscar pessoas que realmente são de Deus, que são prósperas, que são ricas, são milionárias. Tem muita gente de Deus milionário. Tem muita gente de Deus milionária, vivendo uma vida digna de um filho e de um servo de Deus. Mas existe tanta crença que limita, tanto preconceito, existe tanta coisa que enfiaram na sua cabeça, na nossa cabeça, em questão de dinheiro, que dinheiro é sujo, que os ricos não vão para o céu, que se você prosperar, você vai perder sua salvação, que se você enriquecer, você vai ficar orgulhoso, você vai ficar metido. Enfim, é tanta asneira que falam muitas das vezes num púlpito, falam dentro das igrejas para que prega-se de pobreza, não, prega-se de riqueza, prega-se de prosperidade, fala de grandeza, mas na hora de agir, na hora de pensar, na hora de agir, na hora de sentir, as pessoas pensam, sentem e agem como se fossem pequenas, como se fossem pobres. Então não tem como prosperar. Não tem como prosperar. Por quê? Se você vai em uma igreja, pode ser qualquer denominação, tá, pessoal? Eu estou servindo a Deus na Igreja Universal do Reino de Deus, né? Pode ser de qualquer denominação. Você vai em um bairro pobre, em um bairro de periferia, como eu já fui inúmeras vezes, a pregação, o modo de falar vai ser de um jeito. Porque as pessoas que estão ali, elas não estão preparadas mentalmente, psicologicamente, emocionalmente para ouvir grandeza. Elas não estão preparadas. Se eu fosse me ouvir, por exemplo, eu estou falando sobre riqueza, prosperidade, mesmo eu ainda
estando pobre, por exemplo, a minha vida melhorou bastante. Melhorou bastante. Muito, consideravelmente. Mas eu ainda não estou rico financeiramente. Ainda. Mas dentro eu já sou. É essa a certeza que o caminho, as oportunidades, eu mesmo vou criar. Porque Deus, ele vai na frente. Entende? Então, se eu estivesse me ouvindo há anos atrás, quando a minha mente estava pequena, eu não ia aceitar. Eu não ia aceitar a possibilidade. Eu ia me sentir ofendido. Por quê? Quando eu era, vamos dizer assim, eu não tinha nem profissão. Eu não tinha uma profissão e era assalariado. Não tinha dinheiro nem para comprar uma bicicleta. Essa é a verdade. Eu não tinha dinheiro nem de passagem. Eu ia a pé para a igreja. Eu ia a pé. Eu andava 40 minutos indo, 40 minutos voltando. Eu não tinha. E eu sempre queria vencer, mas com a mente pequena, com o pensamento negativo, né? Era aquele homem de pouca fé, sabe? Sempre duvidando da palavra de Deus, sempre querendo uma prova, sabe? A palavra de Deus naquela época ela era linda de se ouvir, mas praticamente impossível de se cumprir. Então não tinha como eu ter o fruto. Então eu lembro que eu ia na igreja e se falava e na igreja que eu ia, falava assim, não, você precisa comprar uma bicicleta. Porque o sonho de todo mundo que estava ali era comprar uma bicicleta. Porque a maioria das pessoas, elas andavam a pé. Então, o sonho era ter uma bicicleta. Sendo que mal elas sabiam que um bairro, uma cidade vizinha, as pessoas iam de carro, pô. As pessoas iam de carro. O sonho delas era ter carros, porque bicicletas todo mundo tinha. Entende? Então, é o meio que você vive. Aonde que você mora. Então, como que você vai pensar que você pode comprar um carro se você não está conseguindo comprar uma bicicleta? Entende? Como? Então, não tinha como. Naquela época, um carro para mim era impossível. Mas eu poderia muito bem já ter mudado a minha mente. Mas não tem como você mudar a sua mente dando um salto. A sua mente muda, a sua vida muda de degrau em degrau. É um processo. É um processo. Mas eu já tinha um desejo no meu coração de enriquecer, de prosperar, porque eu tinha ouvido do altar que Deus era rico, Deus era próspero, e a vontade de Deus era que todos fossem prósperos, fossem ricos. E eu comecei a buscar. Resumindo, eu não tinha bike, comprei uma bike. Da bike veio uma moto, da moto veio um carro, do carro eu tentei abrir uma empresa, abri, faliu, deu errado, deu tudo errado. Enfim, hoje a minha vida comparada a antes mudou consideravelmente, porque eu sempre vivi na pobreza.
Sempre vivi. É esse que é o problema. Quando a pessoa sempre viveu na pobreza e ela tem memórias de infância, memórias de adolescência, memórias de jovem, ou quando ela se torna até um adulto, então vai criando traumas, crenças, barreiras na mente dela, falando para ela que é impossível ela prosperar. Eu não sei se você já ouviu de alguém, quando você já desejou ter algo que talvez no seu convívio ninguém tem, você já desejou ir a um lugar onde ninguém foi, você já desejou algo melhor para você, poxa, que muitas das vezes é simples. Às vezes um carro, às vezes uma casa, às vezes uma roupa melhor, você ir no mercado e você ter a condição de você comprar algo que você gosta, algo simples. Eu já fui no mercado, olha só o quanto que a pobreza ela é humilhante. A pobreza ela é humilhante. Eu já fui no mercado orando a Deus, orando no meu íntimo, para que o meu filho, que era pequeno na época, tinha, se eu não me engano, 2, 3 anos, ele não pedisse um biscoito, uma bolacha, porque eu não tinha condição. Mas não é porque eu não queria, não é porque eu não trabalhava, não é porque eu não me esforçava, não, é porque tudo dava errado. Tudo dava errado, por mais que eu pensasse que estava fazendo certo. Tudo dava errado. Tudo dava errado. Por quê? Não é você trabalhando muito que você vai enriquecer. Não é você tendo 2 empregos que você vai enriquecer. Não é. Não é. A riqueza vem de dentro. A riqueza vem de Deus. Não é trabalhando muito que você vai enriquecer. Não é trabalhando muito que você vai prosperar. Não é abrindo uma empresa que você vai enriquecer, que você vai prosperar. Não é. Não é, cara. Não é. A prosperidade, ela vem de Deus. A riqueza, ela vem de Deus. O dinheiro pode vir do homem. Tem muita gente que tem dinheiro. Tem muita gente que tem dinheiro. Ela pode comprar o que ela quiser, mas ela não é rica. Ela não é próspera. Tem muita gente cheia do dinheiro, miserável. Miserável, mais pobre do que quando eu catava reciclável. Eu já catei reciclável, eu já catei latinha na beira de praia, quando eu era menor, na linha do trem. Para quê? Para eu viver dignamente, para eu sobreviver, para eu poder sustentar a mim mesmo, sustentar a minha família, sem depender de ninguém. Entende? Por quê? Porque as portas não se abriam. E eu precisava de dinheiro. Então Deus sabe que o povo dele precisa de dinheiro. Deus sabe que eu precisava de dinheiro. Deus sabe que você precisa de dinheiro. Mas não tinha como Deus me enriquecer, me prosperar, se a minha mente era pobre. Entende? Tem muita gente que quer vencer, que quer sair da pobreza física, mas ela é pobre aqui, ó. Ela é pobre no coração. Ela é invejosa. Ela é maliciosa. Ela é interesseira. Entende? Ela é mesquinha. Ela é orgulhosa. Ela é prepotente. Ela é preconceituosa. Eu era um cara preconceituoso. Preconceituoso mesmo estando na igreja. Mesmo buscando a Deus. Entende? Mesmo, eu era um cara preconceituoso. Porque eu vivia na pobreza, vivia ali na maior dificuldade, não conseguia sair. E quando eu via alguém vencendo, prosperando, quando chegava, eu lembro como se fosse hoje. Eu estava na igreja, servindo a Deus, pegando firme, porque eu sempre investi na minha vida espiritual.
Entende? Então, eu investia na vida espiritual e não investia na minha vida profissional, não investia na minha vida financeira, né? Não investia. Eu vivia como a maioria das pessoas pensam, que ela indo para a igreja, ela orando, ela sendo fiel, dizimista, ofertante, ela sendo uma boa pessoa, ela evangelizando, falando de salvação, eu ia prosperar automaticamente. Entende? Deus ia fazer por mim aquilo que é para mim fazer. Mas não é assim. Não é assim que se prospera com Deus. Entende? Não é assim. Eu pensava, então quando eu via uma pessoa chegando lá na igreja com carrão, eu lembro na época, tem tempo, eu não lembro do carro, mas eu acho que foi assim que saiu aquele C4 Palace. C4 Palace. Se eu não me engano foi 2007, 2008 era. Aí eu vi pela primeira vez aquele carro ao vivo, lá na garagem da igreja, né? Porque eu já não estava mais em uma igreja de bairro, eu estava numa igreja, um centro, era uma catedral, então a minha visão já mudou. Eu já não desejava mais uma bicicleta, eu já tinha na época uma moto, então o meu desejo era ter um carro. Aí eu olhei aquele camarada vindo com aquele carro. Eu lembro que eu desejei aquele carro, mas eu invejei. Eu invejei aquele carro porque olha o sentimento que veio no meu coração na época. Poxa, quem ele é? Com certeza não está firme. Olha só, com certeza não está firme com Deus. Deve ser um incrédulo vindo. Só pode ter conquistado fazendo alguma coisa errada. Enfim, veio um montão de pensamentos negativos na minha cabeça, um montão de sentimentos para que eu me sentisse melhor de não ter o que aquele camarada tinha. Entende? Poxa, só pensamento que me afastava dele, que me afastava. Eu não lembro detalhadamente qual foi os pensamentos, mas eu sei que foram esses, por essa linha de raciocínio. Ele é metido, lá, o jeito dele, a roupa dele, o modo que ele olha, lá, não sei o que, mas eu nem conhecia o rapaz. Eu estava vendo ele pela primeira vez, mas eu fiquei desejando a vida que ele tinha. Eu fiquei desejando o carro que ele tinha, eu fiquei desejando a roupa que ele estava. E ao invés de eu me alegrar e ter ele como uma referência, né, ter ele como, poxa, caramba, que legal, né? Não, eu com a mente pobre, uma mente fraca, né? Uma mente improdutiva na questão financeira, então eu tardei mais ainda a minha prosperidade. Tardei mais ainda. Por quê? Não foi naquele dia que eu aprendi. Naquele dia veio até o Espírito Santo. Um pensamento na minha cabeça. Poxa, como assim? Você está criticando o cara. Você não deseja prosperar? Eu falei, desejo. Então como que você está criticando ele? Você conhece ele? Aí eu não. Você não quer ter o que ele tem? Aí eu quero. Imagine se fosse você lá. Imagine se fosse você chegando com esse carro e com aquela roupa. Você iria gostar que as pessoas pensassem isso de você sem te conhecer?
Tudo bem que tem muita gente que, infelizmente, ela prospera financeiramente erroneamente, roubando, enfim, tem. A gente vive em um mundo mau, a gente não vive em Nárnia, onde tudo é uma fantasia, né? Normal, mas você está julgando, você não conhece. Então, o Espírito Santo naquela época tentou me convencer que eu estava errado, mas sabe quando a pessoa ela não quer ouvir? Entende? Eu fiquei, quer saber? Pelo menos, aí vem o pelo menos. Pelo menos eu tô na fé. Pelo menos eu tô bem. Pelo menos eu tô com Deus. Pelo menos o meu coração é limpo. Eu pensava que o meu coração era limpo, mas eu não estava vendo a sujeira que estava lá no cantinho. E eu estava ali, colocando tudo para fora e não estava reconhecendo. Mas o tempo foi passando e eu fui amadurecendo. Entende? Eu fui me indignando com os meus pensamentos, com os sentimentos e com as minhas ações e reações. Foi aí que eu comecei a mudar, querer mudar, entende? Então, as pessoas elas não crescem, elas não vencem, elas não prosperam porque elas não andam com quem é próspero. Elas não ouvem quem é próspero. Elas têm um preconceito. Elas pensam que todo mundo é igual. Elas pensam que se uma pessoa ela enriqueceu e ela caiu, ela pensa que todo mundo vai cair. Ela pensa que todo mundo vai largar Deus. Ela pensa que todo mundo, sabe? Não. A riqueza, a prosperidade, ela vem de Deus e ela é de Deus. Ela é de Deus. Ela não vem do mundo. Ela não é do diabo. Sendo que as pessoas, elas associam como que se a riqueza, como que se a prosperidade fosse algo ruim. E elas se afastam. Então, a minha mente queria, o meu coração desejava estar próspero, estar bem. Mas as minhas atitudes, a minha reação, a minha ação me afastava. Porque por mais que eu queria ter aquele carro, por mais que eu queria ter o que aquela pessoa tinha, eu estava tendo um preconceito com ele. Eu estava julgando ele. Eu estava condenando ele. Enfim. Eu estava olhando para outra área da minha vida, que era a espiritual, vamos dizer assim, ministério, e estava comparando com a vida dele. Entende? Comparando. E eu estava me afastando e sendo impedido de aprender. Por quê? Tem muita gente que cresceu, que prosperou, que venceu honestamente, licitamente, porque elas estudaram, porque elas se profissionalizaram, porque elas abriram suas mentes, porque elas não tiveram medo, porque elas não desistiram, porque elas confiaram em si mesmas, elas confiaram em Deus naquela área. Naquela área, elas praticaram a palavra de Deus. Aquele rapaz, talvez, ele não poderia estar liberto de algum vício, né? Ele não poderia estar liberto na área espiritual. Ele poderia estar com algum problema na família, entende? Ele poderia estar cheio de problema nas outras áreas, cheio de problemas. Mas na financeira, visivelmente, aparentemente, ele não tinha problema. Na financeira, não. Entende? Na financeira, não.
Então, o ser humano, ele é muito preconceituoso. Então, o rico que tem dinheiro, ele tem preconceito com o pobre, que está pobre financeiramente. O pobre que está financeiramente falando, ele tem um preconceito com o rico. Sendo que eu era pobre e miserável financeiramente falando, na mente, nas atitudes, nas emoções. Isso me levava a errar, me levava a pecar, mesmo inconscientemente. Eu não tinha consciência disso na época. Eu não tinha a consciência que eu estava errando, eu não tinha a consciência que... Eu não tinha de verdade. Por isso que Deus teve a misericórdia, entende? E com o tempo ele me trouxe a maturidade. Mas naquela época eu não tinha. Não era por mal, sabe? Que eu estava julgando ele, não era por mal. Era algo que estava dentro de mim. Por quê? Porque eu tinha nascido pobre. Entende? Pobre. E eu não sabia como, por mais que eu estava ouvindo as grandezas de Deus na igreja você não aprende a você ser rico, a ser próspero. Na igreja você ouve a palavra de Deus. Você aprende buscando a Deus no seu dia a dia, em casa, enfim. Você vai para a igreja para você ter uma direção, um norte. Fora da igreja é que você tem que buscar. E eu não buscava fora da igreja. Eu não buscava, eu não estudava, eu não lia livros, eu não me profissionalizava. Pelo contrário, eu só era um homem religioso nessa questão. Financeiramente, eu era um homem religioso. E não tinha fruto. Contrapartida, na área espiritual, eu colocava toda a força, sabe, para mim estar sendo rico espiritualmente. Então, as pessoas que estão nas igrejas, elas não enriquecem, elas não estão pobres porque querem. Elas não são pobres porque querem. Elas não continuam pobres porque querem. É porque não sabem. Não sabem como eu não sabia. Eu não sabia que a riqueza estava dentro de mim. Eu não sabia que a prosperidade não dependia de dinheiro, mas dependia do meu modo de pensar, do meu modo de sentir, do meu comportamento, da minha ação e reação mediante a tudo. Eu não sabia. Eu pensava e imaginava que pelo fato de eu estar obedecendo alguns princípios bíblicos, algumas orientações, né, na área espiritual, na área da obra de Deus, que Deus iria automaticamente abrir portas para mim. É isso que muita gente pensa, entende? Pessoas com coração, vamos dizer assim, bom, mas que elas estão se enganando e sendo enganadas pela ignorância. Pela ignorância, elas estão sendo ignorantes à voz de Deus, elas estão ignorando a voz de Deus. Então, quantas foram as vezes que eu ignorei a voz de Deus em atentar e em examinar o meu coração, em atentar e examinar os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas ações. Eu queria sempre colocar na balança. Um exemplo, quando eu errava de um lado, ao invés de eu querer consertar o erro, ou ver o porquê que eu estava fazendo aquilo, não, eu falava, não, mas pelo menos pelo menos eu estou indo para a igreja,
pelo menos sabe? Eu queria compensar com a obediência na obra de Deus, com a obediência na espiritualidade, com o meu tratamento com as pessoas que era bom, do meu convívio, mas eu estava destratando, ofendendo, julgando uma pessoa que eu nem conhecia. Aquela pessoa, ela não estava vendo o que eu estava pensando, aquela pessoa não estava vendo o que eu estava sentindo, não estava ouvindo o que eu estava falando no meu coração sobre ela, mas quem estava? Era Deus. Deus estava vendo. Deus estava vendo, entende? Deus estava vendo. E Deus, na mesma hora, Ele me exortou. Deus, na mesma hora, Ele tentou falar comigo. Deus na mesma hora, Ele me mostrou. Eu lembro como se fosse hoje. Se fosse você lá, um dia vai ser você. Um dia vai ser você. E se fosse você lá chegando? Com carro, perfumado, com uma roupa bacana. E se fosse você? Será que... Como que você acha que eu iria ver essa situação? Sabendo que você é de Deus, sabendo que você conquistou tudo que você tem pela fé, na honestidade, sem desistir, sabe? Então, mas naquela época, infelizmente, eu ouvi e logo eu ignorei, eu esqueci. Eu ignorei e fui viver como eu vivia, dando voltas no deserto. Assim, muita gente tem servido a Deus dando voltas no deserto, ao invés de querer aprender, mudar. Entende? Mudar. E eu passei por muitos bocados, passei por muitos problemas financeiros, tentando crescer, tentando vencer. Eu mudei de cidade e confesso que melhorou bastante. Não mudou, mas melhorou. A vida, ela melhorou, mas não mudou. Não mudou. Até hoje agora, não mudou. Não. Por quê? Porque Deus muda primeiro dentro. Eu estou sendo mudado e moldado por dentro. Mudando o meu pensamento, mudando os meus hábitos. Eu passei a ler livros, eu passei a estudar educação financeira, eu passei a me profissionalizar mais, eu passei a ver o que realmente eu quero e gosto de fazer. Entende? Porque a prosperidade não está ligada só a dinheiro. Tem muita coisa. Entende? Então, eu ainda estou no processo de transformação. Pode não ter mudado fora, mas dentro já mudou e está mudando e vai continuar. Então, as pessoas, elas não prosperam porque ela tem uma mente pequena. Ela tem uma emoção medíocre, uma emoção mesquinha, sabe? Ela se vitimiza. Quantas vezes eu me vitimizava? Quantas vezes eu me vitimizava, falando que eu não tinha oportunidade, falando que era fácil para fulano falar, né? Quando você vê alguém próspero, quando você vê alguém rico, quando você vê alguém com dinheiro, isso vale para qualquer área da vida, né? Quando você vê alguém com um resultado que você talvez crê que é impossível você chegar, e você vê ela falando, você pensa assim: é fácil para ela falar. Hoje é fácil para ela falar, mas não é fácil para ela ter chegado aonde ela chegou. Não foi fácil ela ter suportado, ela ter plantado, ela ter esperado. Não foi fácil. Você olha o palco dela hoje. Você olha ela no palco, porque muitas das vezes Deus cumpriu na vida dela a palavra de Deus, que ia colocar por cabeça, por cima e não por baixo. Então ela está por cima. Você está por baixo. E ao invés
de você ter ela como uma referência, ter ela como um exemplo, ter ela, poxa, como um professor. Não. Você tem ela como talvez um adversário. Você fala, é fácil fulano falar. Não é. Não é, não foi, nunca será fácil para ninguém. E nem é fácil quem está lá em cima testemunhar, não. Entende? Não é. Porque o testemunho não é para a glória da pessoa. O testemunho é para a honra e para a glória de Deus. Sendo que as pessoas não entendem. Então, quantas vezes eu via testemunho de pessoas que tinham o que eu queria ter ou eram o que eu queria ser e eu desdenhava elas. E eu sempre ficava procurando um erro, uma falha, para querer apontar, para querer acusar, para eu me sentir melhor. Para eu me sentir melhor. Entende? Para eu me sentir melhor. Mesmo estando na igreja. Mesmo fazendo a obra de Deus. Mesmo ouvindo a mesma palavra. Entende? Mas eu tinha que limpar o meu coração. Entende? Então, eu não conseguia prosperar. Eu não conseguia enriquecer. Eu não conseguia, cara. Por mais que eu queria. Então, hoje, eu entendo o porquê que as pessoas elas não prosperam. Eu entendo. Eu entendo porque elas não conhecem a Deus. Elas não estão conseguindo ouvir e entender a voz de Deus. Deus foi bem claro comigo quando eu li aquela passagem de Lázaro e o rico. A nossa vida ela é dividida em áreas. Em áreas. Entende? Tem muita gente que vive na pobreza, vive com uma vida difícil, mas de fato o coração dela, ela não almeja a riqueza financeira. Ela vive bem. Ela vive feliz, ela vive bem com aquilo que ela tem. E ela não almeja, sabe? Tem muita gente, ela não almeja prosperar, ela não almeja enriquecer, ela não almeja que as promessas de Deus referente à vida financeira se cumpram na vida dela. Não. Ela não almeja. E tá tudo bem, tá tudo certo, não tem problema. E essas pessoas que não almejam são essas que guardam o coração. São essas que têm um coração limpo. São essas que elas não usam a fé e não se desgastam, não plantam, né? Para poder colher, e tá tudo bem. Uns têm fé para comer carne, outros têm fé para comer legume, tá tudo bem, é bíblico. Mas pelo coração delas não estar nisso, então Deus ele vai suprindo a necessidade. Deus ele não deixa faltar, sabe? Deus ele não deixa faltar o básico, o necessário. Deus não deixa faltar o pão, é promessa. Deus não deixa faltar o pão, por quê? Porque aquela pessoa ela é de Deus. Aquela pessoa ela é de Deus, ela tem um coração voltado para Deus. Como Lázaro. Lázaro, ele era um homem de Deus, mas ele era mendigo. E eu fiquei perguntando para Deus, mas por que Lázaro era do Senhor, ele era um homem de Deus, ele tinha um coração limpo? Por isso que ele foi para o seio de Abraão. Entende? Lázaro foi para o céu. Lázaro ele herdou a maior riqueza, mesmo sendo miserável, pobre. Então, as pessoas têm Lázaro como um exemplo, vamos dizer assim, para se conformar com a pobreza, para se conformar. E tá tudo bem se a pessoa ela tá bem pobre. Eu não fico bem, não. Eu, de verdade,
Eu não fico bem vivendo na pobreza, sabendo que Deus prometeu riqueza. Eu não fico bem. Pelo contrário, eu fico revoltado, eu fico indignado com a situação. Eu já fiquei muito revoltado, muito indignado com Deus, na época da minha ignorância. Hoje não. Eu fico revoltado com a situação. Entende? Então, eu luto para aprender e mudar a minha condição. Porque eu sei o quanto que é difícil. Mas eu também sei que é mais fácil você acostumar. É mais fácil você acostumar com a pobreza. É mais fácil você se acomodar. É mais fácil você ficar em paz. Porque o ser humano, ele se adapta. Então, tá tudo bem. Eu nunca consegui. Eu nunca consegui me conformar com isso. Nunca. Nunca. É muito ruim quando você é humilhado. É muito ruim quando você quer comer e você não tem. É muito ruim quando o teu filho te pede algo e você não tem, cara. Entende? Eu sei porque eu vivi. Eu sei o que você passa. Eu sei. É muito ruim quando você vai dormir e você não sabe o dia de amanhã. Entende? Porque tem uma conta para pagar, tem um aluguel. Eu sei. E mesmo a pessoa servindo a Deus, mesmo a pessoa servindo a Deus, mesmo a pessoa sendo fiel a Deus, Deus permite que a pessoa passe por essas coisas, mas é para ela aprender, é para ela amadurecer, é para ela não desistir. Então, eu lembro das vezes que eu orava à noite pelo dia de amanhã. Entende? Quantas foram as vezes? Então, e Deus não deixava faltar o pão. Deus não deixava faltar o pão. No outro dia, Deus sempre supria a porção necessária, sabe? Para o dia. Mas só era para saciar a fome, só era mesmo para a pessoa sobreviver. Assim como o povo no deserto. Era para sobreviver, é só para se manter vivo, com força, para continuar no deserto. Então, o meu deserto nunca acabava. Nunca acabava. Por mais que eu queria, por mais que eu desejava. Mas por quê que não acabava? É por causa do meu coração. É por causa dessas crenças limitantes, desses pensamentos errôneos que eu tinha. Inconscientemente eu nem sabia, sabe? Mas muita crença limitante, sabe? Ah, você nasceu pobre, você vai morrer pobre. Dinheiro é sujo. Isso não é para você. Entende? O MEC, a escola, as pessoas, se você nasceu em um bairro pobre, em uma família pobre, você foi configurada a ser pobre. Configurado, entende? Então, você só vai deixar de ser pobre quando você romper. Quando você aceitar e ver que você é rico, você é rica, você é rico. Você é filho e filha de Deus, você é próspero.
Mas para isso, a sua mente tem que mudar, o seu coração tem que mudar, o seu sentimento tem que mudar. Você tem que se alegrar com a prosperidade do outro. Você tem que ficar feliz quando você vê alguém se dando bem, quando você vê alguém dando testemunho. Você tem que se alegrar pela pessoa, se revoltar com a sua condição e se alegrar por você, porque você será o próximo. E começar a usar a fé corretamente e começar a sentir aquilo que realmente vai fazer você mudar de atitude. Entende? Então, eu nunca me conformei com a pobreza. Nunca. Nunca, 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 nunca. Eu nunca vou me conformar, porque a pobreza é uma anomalia. A pobreza é algo que não deveria existir. A pobreza só existe porque o diabo está na terra, irmão. Essa é a realidade. A pobreza não deveria existir na vida de ninguém. Mas a pobreza existia na vida de Lázaro. Lázaro, ele era pobre financeiramente. A Bíblia diz que ele era mendigo. Mendigo. Sabe? E a pobreza, ela traz humilhação. A pobreza, ela traz desprezo. A pobreza, ela traz vergonha. A pobreza, ela, sabe? Eu fico imaginando o Lázaro naquela época sendo desprezado, desmerecido, caluniado. Porque assim vive o povo de Deus. Assim vive o povo de Deus que ainda está pobre. Ainda está pobre. Eles são caluniados, apontam o dedo na cara deles. Quantas vezes eu já ouvi isso? Você não é de Deus? Cadê o teu Deus? Nem carro você tem. Você não é de Deus? Então por que você está passando dificuldade? Por que você está fazendo isso? Por que você está vivendo assim? Por que isso? Por que Deus não te abençoa? E eu não entendia, sabe? Eu ficava assim, e eu ficava revoltado. E muitas das vezes eu ficava revoltado contra a pessoa. Sabe? Eu ficava revoltado contra a pessoa. Eu não ficava revoltado contra a situação. Eu ficava revoltado contra a pessoa. Entende? Mas Deus vai ensinando a gente. Deus vai mudando a nossa mente e limpando o nosso coração com o passar do tempo. E ficava andando no deserto. Então eu sei o que é sofrer humilhação. Eu sei o que é passar por necessidade. Eu sei. E você não precisa, cara. Você não precisa perder tanto tempo como eu perdi. Você não precisa aprender na dor, no sofrimento, como eu aprendi, mas você pode aprender ouvindo. Aprender ouvindo. Entende? Então não cometa o mesmo erro que eu cometi de ignorar a voz de Deus, de ignorar a riqueza que vem de Deus, de ignorar o crescimento, de ignorar quem realmente eu sou, né? Porque Deus a todo momento, Ele falava comigo e eu não queria ouvir, porque a religiosidade ela é muito forte, as crenças limitantes são muito fortes, aquilo que é ensinado para a gente muitas das vezes erroneamente é muito forte. Então eu ficava dando volta no deserto, até que eu despertei, até que eu pensei, falei, refleti, me auto-examinei e fui ver que eu tinha que mudar. Eu tinha que mudar o meu pensamento, eu tinha que mudar o meu sentimento, eu tinha que mudar de ambiente, eu tinha que mudar de amizades, eu tinha que mudar. E a gente sempre tem que mudar. Sempre tem que mudar. Se você quer crescer, você tem que mudar e se mudar. Não adianta. Não adianta. Você vai ter que mudar. Por exemplo, na época que eu
ia para a igreja a pé, tem gente que está lá até hoje. Tem gente que está lá até hoje na mesma condição, na mesma situação. Ela ainda está indo para a igreja a pé. Ela ainda não comprou nenhuma bicicleta. E vai na mesma igreja. Ouve as mesmas coisas que eu ouvia. A mesma palavra que eu ouvia. Mas o problema não está fora. O problema está dentro. Está dentro dela. Ela tem que mudar. Entende? Ela tem que mudar. Enquanto ela não muda, nada vai mudar na vida dela. Assim é. Enquanto você não muda, nada vai mudar. Por mais que você queira, por mais que você deseje, por mais que você esperneie, não adianta. Nada vai mudar. Isso é uma verdade. Se eu quero que a minha vida mude, eu tenho que mudar. O exemplo, a minha vida já mudou. Comparado ao que eu era, ao que eu tinha. Entende? Mas não é nem uma sombra, ou uma vírgula, ou um ponto do que Deus ainda vai fazer. Tem muita coisa ainda. Então eu tenho que crescer, eu tenho que continuar aprendendo. Então uma coisa que eu aprendi é não me vitimizar, não responsabilizar ninguém pelos meus erros, pelos meus fracassos, e não me acomodar. Não me acomodar. Por quê? Porque Lázaro, com certeza, ele se acomodou e ele se acostumou com aquela vida. Então, ele estava em paz. Tem gente que consegue ficar em paz na pobreza. Se esse é o seu caso, tá tudo bem. Eu te aconselho a nem você continuar vendo os meus vídeos. Porque eu sou revoltado contra a pobreza. Revoltado, de verdade. Revoltado mesmo. Porque eu sei o mal que ela causa, o mal que ela faz. A pobreza, ela impede que o reino de Deus ele se propague. Impede oportunidade. A pobreza aqui na terra, ela atrapalha. Porque até para levar o evangelho da salvação, precisa de gente próspera, precisa de gente com dinheiro, porque as igrejas, elas não ficam abertas somente pela graça de Deus. Não, né? Pela espiritualidade. Não. A igreja, ela fica aberta porque paga aluguel, porque paga luz, porque paga água, porque compra banco, porque compra o microfone. E isso precisa de dinheiro, pô. Precisa de um povo próspero. E é isso que o diabo não quer. O diabo não quer que o povo que serve a Deus prospere, que o povo que serve a Deus conquiste, que o povo que serve a Deus saia do deserto e entre na terra prometida. Não quer. Por quê? Porque se o povo de Deus tiver prosperidade, dinheiro, vai financiar a obra de Deus. Entende? Então, eu sou revoltado contra a pobreza. E muita gente não entende isso. Não entende. Muitos já se acostumaram com a pobreza. Aí tá tudo bem, não tem problema. Eu já ouvi muita gente falando, não, Leandro, eu tô bem assim. Tá bom, então tá tudo bem. De verdade, cara. De verdade. Continua buscando a sua espiritualidade, continua sendo fiel a Deus, continua usando o teu dom de cura, o teu dom de profecia, o teu dom... Enfim, eu não sei qual é o seu ministério, mas não ignore a prosperidade de Deus para a sua vida e nem ignore as pessoas que Deus está prosperando. Não tenha um preconceito, não. Entende? Não tenha um preconceito.
Então, eu tinha um preconceito contra a prosperidade, eu tinha um preconceito contra a riqueza, eu tinha um preconceito, não é contra a prosperidade, mas contra as pessoas que prosperavam. Por isso que eu não prosperava. Eu tinha crenças limitantes dentro de mim. Eu queria ser rico, mas eu não me via como um. Entende? Eu não me via. Hoje não. Hoje eu me vejo. Hoje é diferente. Hoje é diferente. Hoje eu sei quem verdadeiramente eu sou. Entende? Então, Lázaro, eu fico imaginando a humilhação, a vergonha, a dor, o sofrimento que ele passou, mas ele conseguiu guardar o coração. Graças a Deus por isso, ele guardou o coração e foi salvo, foi para o seio de Abraão. O problema de hoje é que as pessoas não têm conseguido guardar o seu coração. Elas não têm conseguido viver bem na pobreza. Elas não têm conseguido ter bons olhos para com o outro. Por quê? Porque a gente vive num mundo diferente do que Lázaro viveu. Na época de Lázaro, não tinha internet. Na época de Lázaro, não tinha carro de luxo. Na época de Lázaro, não tinha tudo hoje que existe, sabe? Aonde é escancarado. Não tem. Era uma época diferente. Entende? Era uma época diferente, onde as pessoas, elas não eram, vamos dizer assim, induzidas a consumir, induzidas a prosperar. Elas não eram, sabe? E isso não levava elas a ter tristeza, uma indignação, não. Elas se acostumavam, pô. Elas se acostumavam com a pobreza e colocavam Deus em primeiro lugar, se agarravam à espiritualidade e guardavam o coração. Elas conseguiam guardar o coração. Lázaro guardou o coração, que é o mais importante. Hoje, as pessoas que servem a Deus nas igrejas, elas não estão conseguindo guardar o coração por causa de tanta humilhação, por causa de tanto desprezo, por causa de tanto desdenho, por causa de tanta necessidade. Elas passam por tanta necessidade, sendo que elas estão vendo a oportunidade na cara delas. Elas estão vendo todo mundo comprando e ela não consegue comprar. Elas estão vendo todo mundo tendo e ela não consegue ter. Então isso mexe com elas. E elas não conseguem guardar o coração, e elas não conseguem nem muito menos acostumar com aquela situação, porque o diabo a todo momento esfrega na cara dela a vergonha e a humilhação que ela vive, com comparação. Porque hoje tem a internet. Você abre o celular, você vê tudo que você precisa, você vê tudo que você deseja, você vê tudo muitas das vezes que Deus prometeu para você, e você não tem, e você não consegue. Não é porque você não quer, não é porque você não deseja muitas das vezes, é porque você não sabe como. Aí o diabo suja o coração. Aí a pessoa, ela perde aquilo que é mais importante, que é a salvação dela. Se eu continuasse da mesma forma que eu estava, ou eu ia me acomodar e me acostumar com a pobreza e guardar o meu coração e continuar bem, criar uma barreira tão grande e ia ignorar a prosperidade, porque isso é possível, é muito difícil, mas é possível. Tem pessoas que elas criaram uma barreira na prosperidade dela, que elas ignoraram. É como se a vida financeira não existisse. Então elas conseguem guardar o coração. E Deus ele tem sustentado com o pão. Deus ele tem sustentado com o pão. Ela não cumpre princípio nenhum. Ela não cumpre praticamente... Ela não consegue colocar em prática princípio nenhum de riqueza, de prosperidade,
mas contrapartida ela está bem. Entende? Ela consegue adorar a Deus, ela consegue glorificar a Deus, ela consegue estar bem, ela consegue estar feliz, porque Deus ele não deixa faltar o pão. E isso alegra o coração dela. Tá tudo bem. São poucas pessoas, mas eu não consigo não. Eu não consigo. E se você criou uma barreira, saiba que você pode romper essa barreira e você pode sim prosperar. Não do teu jeito, não no teu tempo, mas você pode sim. Isso se você mudar. Não é se você crê não, crer você crê. Acreditar você acredita, mas é se você crê com obras. Porque não é fácil prosperar, não é fácil ter dinheiro, não é fácil. Não é, cara, não é. Não pense que é fácil. Porque não é não. Não é. Mas é possível. Mas é muito mais fácil você estar assim. É muito mais fácil você estar tranquilo. Você está vivendo só com pão. Você está vivendo só com o maná diário. É muito fácil. É mais fácil. Vamos dizer assim. Por um lado e difícil pelo outro. Agora, difícil é prosperar. Difícil é prosperar. E principalmente prosperar com Deus. Se prosperar já é difícil, honestamente, tem muita gente que prospera honestamente e ela não crê na prosperidade, na espiritualidade. Ela não crê em Deus, mas ela, sem saber, cumpre os princípios bíblicos relacionados à prosperidade, por isso que prosperam. Eu estou falando das que prosperam honestamente, não as ilicitamente. Sabe, aquela pessoa do bem, que ela não é espiritual, ela não tem religião nenhuma, ela não professa nada, mas ela crê nela mesma, ela crê no universo, ela crê nela mesma, e ela não aceita a pobreza, e ela vai e não desiste, errando e aprendendo com o erro, ela vai prosperar, ela vai enriquecer e vai ter o fruto da prosperidade, que é muito bom. Porém, se ela não guardar o coração dela, se ela não se entregar para Deus, se não houver redenção na vida dela, na parte espiritual, se ela não entender as outras partes do que Deus quer fazer na vida dela, infelizmente não vai adiantar muita coisa a prosperidade dela aqui na terra não, porque um dia ela vai morrer, entendeu? Então nós temos que andar com as duas pernas. E a perna mais importante é a perna da espiritualidade. E a outra extremamente importante é da área física, que é da prosperidade. E prosperidade tem a ver com todas as áreas. Mas eu só estou falando da financeira. Em outra oportunidade eu falo de casamento, de filho, enfim. Mas a vida financeira, ela tem destruído muita gente, infelizmente, porque não tem entendido que a vontade de Deus é que ela prospere em todas as áreas. Então, Lázaro, ele prosperou espiritualmente, ele era um homem próspero espiritualmente, mas ele não prosperou financeiramente. Eu imagino as humilhações que ele passou. E o rico, ele conhecia Lázaro, talvez de passar, talvez a Bíblia não relata, mas com certeza o rico deve, quando passava, deve dar esmola para o Lázaro, comida, porque um segredo da prosperidade, honestamente, nessa terra é o dar, é o ser generoso. Então tem muita gente que não se agarra à espiritualidade, que não crê em Deus, que não tem Jesus como seu único Senhor e Salvador, que não crê na Bíblia, mas ela é generosa. Ela é uma pessoa bondosa, generosa aqui na terra. Entende? Ela ignora Jesus, mas, por um lado,
mas pelo outro não. Então, eles se conheciam. A Bíblia ela não relata, mas eu imagino que Lázaro ele ficava à beira do caminho, como a maioria dos mendigos na época, vivendo de ajuda. E ele tinha um coração bom, né? Vamos dizer assim, era um servo de Deus. Ele cria na espiritualidade. Contrapartida, o rico não. O rico ele vivia no mundo, para o mundo, colocava a sua força e a sua dependência no que ele tinha, né? E ignorava a voz de Deus. Entende? Eles morreram, como está escrito. Lázaro foi para o céu. Não quer dizer que os pobres que são os pobres que vão para o céu e os ricos vão para o inferno. Não é isso. Lázaro foi para o seio de Abraão e o rico foi para o inferno. Entende? As pessoas vão para o inferno não pelo pecado que elas cometeram, não pela desobediência que elas cometeram, elas vão para o inferno porque elas ignoram a Deus, elas ignoram Jesus, elas ignoram a oportunidade de salvação, elas não entregam a vida delas na mão de Deus. Entende? Elas não entregam a vida delas na mão de Deus para que elas venham fazer o que é principal, que é guardar o coração. Guardar o coração e colocar Deus em primeiro lugar. Então Lázaro, ele guardava o coração dele e colocava Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Entende? Mas ele não agia a fé para prosperar. Contrapartida, o rico agia a fé para prosperar e não agia a fé para se espiritualizar e nem guardar o coração, nem muito menos colocar Deus em primeiro lugar. Então o rico foi para o inferno por não colocar Deus em primeiro lugar, por não ser um servo de Deus, não decidir servir a Deus. E o que a gente aprende com isso? Que Lázaro, ele poderia ter aprendido com o rico como enriquecer. E o rico poderia ter aprendido com Lázaro a como guardar o coração. A como guardar o coração. A como ter um coração simples. Lázaro tinha um coração humilde. Lázaro tinha um coração humilde e simples, atento à voz de Deus. Lázaro amava Deus. Lázaro se espiritualizava mesmo naquela condição extrema de fracasso e de necessidade. Entende? Lázaro amava Deus. Contrapartida, o rico ele amava a riqueza. O rico amava o benefício da riqueza. O rico, ele colocava a sua dependência no que ele tinha, não no Deus da riqueza, não no dono de tudo que ele tinha, porque tudo que ele tinha, quem era dono era Deus. Foi Deus que tinha dado para ele. E por mérito dele, por esforço dele, lógico, mas tudo que ele tinha era de Deus. Era Deus que tinha dado e ele não reconheceu. Ele não viu, ele não atentou, ele não guardou o coração. Porque se tivesse, então tudo seria diferente. Tudo seria diferente. Se Lázaro tivesse entendido o que é prosperidade aqui na terra, o que é riqueza aqui na terra, que é para servir a Deus, e se o rico tivesse entendido que o rico não era
nada, ele poderia ter tudo aqui na terra, mas ele não era nada sem Deus. Se os dois tivessem entendido isso, eles não tinham um preconceito um para com o outro. O Lázaro, ele iria tomar atitudes para se levantar daquela condição, iria querer aprender com o rico, como que ele enriqueceu. E o Lázaro também iria tomar atitudes de aprender, e o rico iria tomar atitudes para aprender com o Lázaro como que ele conseguia ter um coração puro mesmo naquela condição, como que ele conseguia adorar a Deus, servir a Deus mesmo naquela condição, como, né? E os dois iriam aprender um com o outro. Um iria aprender a espiritualidade e o outro iria aprender a prosperidade financeira. Eles iam crescer junto, né? Iam tudo para a glória de Deus. Então, a história seria diferente. Seria uma outra história. Mas a história pode ser diferente na sua vida. A história pode ser diferente na sua vida. Você que serve a Deus, que guarda o seu coração, que é muito difícil guardar o coração hoje na pobreza, você precisa aprender a ser rico com os ricos. Entende? Você precisa aprender com eles, a perder o seu preconceito. Entende? A falar, tudo é do diabo. Não, nada é do diabo, irmão. Nada é do diabo. O diabo pode estar dominando, o diabo pode estar usando, mas nada é do diabo. Tudo debaixo do sol é de Deus. E nós temos que reconhecer isso. Então, Deus quer que você aprenda a prosperar com quem já está rico financeiramente. E se você já prosperou, se você tem uma condição boa, se você já está próspero, né? Não sei qual é a sua condição financeira hoje, mas que você que já está próspero, você venha ensinar as pessoas a prosperarem. Pô. Venha ensinar as pessoas a prosperarem e venha aprender com elas. Aprender. Um aprendendo com o outro. Entende? Um aprendendo com o outro. Porque você que está rico, você que tem uma mente forte, porque o rico tinha uma mente forte, mas ele tinha um coração duro. Lázaro tinha um coração simples, humilde, né, sensível à voz de Deus, mas tinha uma mente fraca. Uma mente que não fazia ele se revoltar contra a situação que ele vivia. Então, se os dois se unissem, a história seria diferente. Então, não adianta você ter um coração só humilde, simples, sincero diante de Deus, e se você não tiver uma mente forte para prosperar e principalmente para impedir que os pensamentos errados entrem no seu coração. Porque somente uma mente forte consegue proteger um coração. Fora isso, dificilmente. A maioria das pessoas, elas se corrompem. A maioria tem muitos servos de Deus, muita gente que era de Deus, que era muito usado, mas elas não aguentaram e não suportaram a dor da pobreza, a dor do deserto. Não suportaram. Elas não suportaram porque elas tiveram medo, elas não suportaram porque elas se vitimizaram, elas não suportaram porque elas desistiram, elas não suportaram porque elas não foram igual Josué e Caleb. Entende? Elas não foram até o fim, elas não eram indignadas, sabe? Elas não suportaram e morreram no deserto, infelizmente. Entende? Então, a gente tem que aprender. A gente tem que aprender. E eu estou aqui para ensinar. Ensinar aquilo que eu tenho aprendido da parte de Deus, ensinar a você não cometer os mesmos erros que eu cometi, ensinar a você a prosperar, a vencer, a guardar o seu coração, a você ser rico, próspero em todas as áreas da sua vida, desde a espiritual, que é a principal, a familiar e a financeira, a saúde, todas. Para que você venha
ser uma bênção nessa terra e glorificar o nome daquele que te amou antes de você nascer. Entende? E você que é rico financeiramente, só ensina. Só ensina. Só mostra o caminho. Só mostra. Só estenda a mão para quem está querendo se levantar. Mais nada. Mais nada. Não é para ninguém depender de você, não. Não é para ninguém se aproveitar daquilo que você tem. Não, não é não. Mas só fique atento àquilo que Deus fale no seu coração, para que Ele possa contar com você para ajudar tanta gente que precisa. Porque você não pode ter um coração duro. Você não pode ter um coração insensível à voz de Deus. Você não pode colocar tudo que você conquistou, por mais que foi seu mérito, por mais que foi seu esforço, à frente daquele que dá o ar que você respira, à frente daquele que deu a capacidade, a força que você tem. Entende? Então a honra, a glória é para Ele. Então coloque a sua riqueza, tudo que você conquistou nas mãos de Deus, porque Ele irá fazer tudo isso fazer sentido. Tem muita gente que tem riquezas, que tem prosperidade, que tem bens, que conquistou muita coisa nessa terra, mas não faz sentido na vida dele. Não faz sentido. São pessoas depressivas, são pessoas angustiadas, são pessoas que muitas das vezes cometem o erro de tirar a própria vida, mesmo aparentemente tendo tudo. Sendo que tudo que ela tem não significa nada, porque aquilo que ela precisa é da presença de Deus. Entende? E Deus, Ele quer usar tudo que ela tem para o reino dele, e ela não enxerga, e ela às vezes ignora os menos favorecidos, ela ignora os pobres, ela ignora os Lázaros da vida, que muitas das vezes são de Deus, está ali para ajudar ela, e ela ignora, e ela pisa, e ela maltrata, e muitas das vezes inconscientemente, e muitas das vezes sem saber, entende? Então está na hora da gente acordar, está na hora do povo acordar, porque a maior nação não é a nação que a gente vive do Brasil. A maior nação que existe é a nação do povo de Deus. São os eleitos, os escolhidos. Todos um dia na face da terra vão morrer. E a nação, ela vai se unir. A nação, ela vai se unir. Ela vai se unir. E nós precisamos estar juntos. Tá ligado? Então que Deus te abençoe. E vamos que vamos. Eu sei que esse vídeo ficou grande, ficou complexo demais, sabe? Eu falei muita coisa, mas que o Espírito Santo, ele te dê clareza e ele te dê um entendimento, porque é ele que ensina todas as coisas. Que o Espírito Santo mude a sua mente, mude o seu coração, mude a sua ação e o seu comportamento, porque eu tenho certeza que você tem grandeza dentro de você. Eu tenho certeza que você nasceu para vencer. Tenho certeza que você, em nome do Senhor Jesus, nasceu para glorificar a Deus em todas as áreas da sua vida. Então receba a prosperidade, receba a força, receba a fé, receba tudo que você precisa para que, em nome do Senhor Jesus, você seja uma bênção nessa terra. Tá ligado? Tchau, tchau.